A mensagem do Evangelho de hoje é-nos dada através do acontecimento na vida de Bartimeu, o cego que mendiga à beira da estrada, representa a humildade e fraqueza que todos devem reconhecer em suas vidas espirituais. Assim, como ele clamou persistentemente por misericórdia a Jesus, devemos nos humilhar diante de Deus em oração diariamente. Mesmo diante das censuras e tentações de desanimar, Bartimeu persistiu em sua fé, o que nos ensina a não desistir quando enfrentamos dificuldades na vida. O episódio em que Bartimeu é chamado por Jesus e imediatamente se levanta, abandonando seu manto, simboliza a prontidão e disposição que devemos ter para seguir a Cristo, deixando para trás tudo o que nos impede de responder ao chamado divino. A história de Bartimeu nos inspira a orar com fé, humildade e perseverança, confiando que nossa fé nos salvará e nos permitirá ver a luz de Deus em nossas vidas. Que o Divino Espírito Santo incendeie nossas vidas com a fé e perseverança de Bartimeu, para que a vontade de Deus sempre se realize em nossas vidas. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Imagine como você se sentiria humilhado se a única maneira de sobreviver a cada dia fosse sentar na beira da estrada e implorar. Naquela época, Bartimeu estava cego e incapaz de trabalhar e se sustentar. Muitas pessoas acreditam que a sua cegueira é uma maldição de Deus, o resultado do seu próprio pecado ou do pecado dos seus pais. Provavelmente, ele era visto como um impuro pelo povo da época e um fardo para sua família e comunidade. Portanto, o trauma mental e emocional vivenciado por uma pessoa cega naquele momento pode ser tão difícil de lidar quanto a própria cegueira física. O simbolismo desta história é extraordinário e nos ensina muitas coisas sobre a jornada cristã. Primeiro, devemos nos esforçar para nos identificarmos com a humildade e a fraqueza de Bartimeu. Somos todos espiritualmente cegos, e em nosso estado natural decaído, somos impuros espirituais. Isto significa que não podemos chegar ao céu sozinhos. Bartimeu é um símbolo do nosso estado natural decaído. Devemos nos humilhar diariamente e nos ver como seres que precisam desesperadamente de ajuda, incapazes de salvar nossas almas. Bartimeu também é um símbolo do que devemos fazer para escapar da cegueira e da dor que experimentamos na vida. Ao ouvir Jesus passando, ele clamou por misericórdia. Mas ele não clamou apenas ao nosso Senhor. Ele fez isso com perseverança. As pessoas que o ouviram gritar, o repreenderam e pediram que parasse. Mas a sua repreensão o fez orar com mais fervor. Além disso, Jesus pareceu ignorá-lo a princípio. Por que Jesus fez isso? E certamente não é porque Jesus não se importa. Isto porque nosso Senhor sabia que Bartimeu perseveraria e queria que ele assim fizesse. Jesus queria que Bartimeu fosse mais intencional em suas orações, e ele o fez. A oração de Bartimeu deve tornar-se a nossa forma de orar. É fácil ficar desanimado e perder a esperança na vida. Quando isso acontece, nossas orações tornam-se fracas e ineficazes. Às vezes, enfrentamos muitas outras tentações para desistir da oração.
A repreensão das multidões simboliza as muitas tentações que experimentaremos para desistir da oração. Quando estas tentações surgem, devemos redobrar os nossos esforços e fortalecer a nossa determinação. O silêncio inicial de Jesus também deve ser visto como um convite a rezar com mais fé. Se rezamos e sentimos que Deus não nos ouve, devemos saber que Deus nos ouve e que o seu silêncio inicial é a sua forma de nos convidar a uma fé e uma oração mais próximas e profundas. Quando Jesus parou e pediu aos seus discípulos que trouxessem Bartimeu até ele, Bartimeu imediatamente se levantou, tirou o manto e caminhou em direção a Nosso Senhor. Seu manto simboliza tudo o que temos que renunciar na vida, e que nos impede de responder imediata e rapidamente às exigências da graça. Embora não houvesse nada de errado em usar o casaco, foi um pequeno obstáculo à sua resposta rápida a Jesus naquele momento. A mesma coisa acontece conosco. Quando Deus nos chama, devemos estar prontos e dispostos a remover qualquer coisa que nos impeça de responder a Deus. No final, a oração de Bartimeu foi perfeita. Mestre, que eu veja. Espiritualmente, devemos nos esforçar para desenvolver o desejo mais profundo de ver Deus, de ver Nosso Senhor. Se desejarmos o dom da fé, a capacidade de ver e compreender a verdade espiritual, Nosso Senhor responderá a essa oração. Nosso Senhor também nos diz: veja, sua fé o salvou. Siga o exemplo de Bartimeu, e Nosso Senhor removerá a cegueira do seu coração, para que você possa segui-lo cada dia mais plenamente. Oremos. Senhor da cura, só eu sou fraco, mendigo e pecador. Minha única esperança é clamar por vós em minhas necessidades, e fazê-lo com grande paixão. Querido Senhor, por favor, restaure minha visão. Cure-me e ajude-me a vê-lo, para que eu possa segui-lo onde quer que o Senhor me leve. Jesus, eu confio em vós.